Olá, bom dia. Começamos mais um Big Papo hoje aqui com o Paulo Rabelo. E muito obrigado de novo estar aqui com você, com vocês que estão em casa, começando mais um Big Papo nessa reta final no nosso modo turbo também, né? Modo turbo também. E hoje a gente tem muita coisa pra falar, porque ontem foi dia de Sincerão, um dia definitivo pra gente ter aí o embasamento de quem vai ser eliminado hoje, né? E ontem foi o Sincerão das plantas carnívoras, porque eles tinham que escolher participantes apontados como plantas, sabe disso? Já deveria ter saído há muito tempo. E pega carona no enredo dos outros, que é basicamente 3 formas diferentes de chamar os outros participantes de planta, né? De planta. Foi polêmico, né? Ele mexeu muito ali. Eu acho que deu pra movimentar, Deu. né? Como o Tadeu sempre diz, que essas pessoas que estão no Sincerão ali são os protagonistas daquele momento ali. Sim. Pra ver se dá um embate entre eles ali. E veio aí o momento que muita gente estava esperando, que foi a rinha de senhoras, né? Que foi aí, finalmente veio aí o debate da Dona Delma com a Dona Vilma. Elas se chamaram no Sincerão a Dona Delma, né? Que tá aí com a sua arquirrival Vilma emparedada, correndo o risco de ser eliminada hoje, né? Ela pontuou a Dona Vilma como planta e a Dona Vilma não gostou muito não, hein? Dona Vilma ficou muito chateada, né, Paulo? Foi engraçado porque também viram até um meme aqui nas redes sociais, muitos internautas acharam esse momento engraçado. Sim. Só que também é aquela coisa que a gente comentou ontem, né, Glauci? Se a Vilma tivesse votado na Delma, né? Porque elas são um embate tem um embate entre elas ali. Foi até um pouco estranho ela ter colocado o Vinícius depois de ter voltado do paredão. Isso pode prejudicar o jogo dela. Sim, verdade. E a Dona Vilma ontem, ela se auto-prejudicou porque ela, como eu já falei ontem, né? Ela tá acreditando muito que o Vinícius a chamou de velha sonsa. A produção do BBB passou o VAR, né, do momento que essa conversa aconteceu, todo mundo viu. Ele não chamou a Dona Vilma diretamente de velha sonsa, ele estava se referindo ao Diogo como pessoa sonsa e pessoa mais velha sonsa, porque o Diogo já tem 40 anos, então era sobre isso que ele estava falando. E a Dona Vilma chamou o Vinícius para o Sincerão, apontando sobre esse fato que nunca aconteceu. E pegou mal pra ela, né? O Vinícius respondeu dizendo que ele nunca tinha falado isso. Mas assim, né? Como a Renata que trouxe essa informação da vitrine e a Dona Vilma está confiando cegamente, né? Vamos ver, se ela for eliminada, ela vai saber a verdade. Ela vai saber a verdade, né? Gente, depois que aconteceu tudo isso, eu gosto muito da Vilma, mas em relação a essa situação, prefiro que ela saia, porque pode prejudicar ela lá na frente, porque ela vai bater na mesma tecla. Sim. E é até perigoso, entendeu? Pro jogo dela. Sim. Entendeu? Inclusive, eu achei muito perigoso ontem, ela também chamou a Vitória Estrada e também apontou a Vitória Estrada como uma planta, pessoa que só passa, só come e dorme dentro da casa. E ela falou bem assim, te chamar de planta foi até um carinho, porque você vota em mim desde o começo do programa e tal. E ela disse que a Vitória surfa no enredo dos outros. Mas, gente, totalmente sem coerência. A Dona Vilma parece que ela não saiu do quarto nas últimas semanas, né? Porque é muito incoerente você dizer que Vitória Estrada não tem um enredo dentro do BBB, porque ela tem. Inclusive, a Vitória é uma das favoritas por tudo que aconteceu entre ela e as irmãs Camila e Tamires. E a Vitória respondeu, né, que ela falou bem assim, olha, eu concordo, mas eu não acho que tá na ordem certa, né? A planta, na verdade, é a senhora. E elas ficaram aí nesse debate da Vitória dizendo que a planta, na verdade, era a Dona Vilma. E pronto, né? Foi isso, o embate delas acabou, depois foi toda uma pro lado e caladinhas ficaram. Eu tenho uma justificativa sobre Vitória. Eu acho que Vitória, ela consegue lidar com os dois grupos. Porque no início do programa ela lidava com outro grupo. Sim. Também, entendeu? A gente não pode negar que ela também, quando ela teve um embate com as irmãs, né, a Tamires e a Camila,
As bailarinas também ficaram ali com ela e tal. Sim. Elas não eram amigas, mas ela foi muito bem recepcionada por elas, entendeu? Tiveram empatias. Elas tiveram não têm uma rivalidade, né? E ela não tem essa rivalidade, entendeu? Então eu acho que a Vitória, ela consegue lidar ali com qualquer grupo. Porque ela sabe discursar bem. Ela sabe separar também. Ela né? sabe separar, entendeu? Isso. E assim como o Vinícius também, o Vinícius ele é de outro grupo, mas o Vinícius ele protege bastante os gêmeos, ele gosta muito dos gêmeos, apesar deles jogarem separados, já prometeram que por enquanto não vão se votar, mas se for necessário vai acabar, porque eles são de grupos opostos. E ontem, né, o Mike chamou o Vinícius. O Mike ontem tava falante, né, gente? Ele chamou o Vinícius de um sincerão e foram ditas coisas pesadíssimas. O Mike trouxe mais uma vez à tona, dizendo que o Vinícius tinha sido desrespeitoso, com aquela história de pomba suja. E, gente, já passou, entendeu? Ficou dizendo que Vinícius era... O Mike, no meu ponto de vista, ele entendeu errado o que o Tadeu falou no discurso da eliminação da Eva sobre você ser sombra da sua dupla. O Vinícius, ele nunca foi sombra da Aline, ao contrário do Mike, que ficou na sombra do grupão durante muito tempo, né? Agora o Mike tá aparecendo no jogo porque ele tá ganhando as provas direto, tá indicando várias pessoas ao paredão por conta da liderança, mas o Mike, ele ficou sendo sombra daquele grupão ali o programa inteiro praticamente, né? Então é até incoerente ele falar isso para o Vinícius, que sempre esteve ali num ponto de protagonismo por conta dele estar ao lado ali da Aline, mas ele nunca foi a sombra da Aline porque ele sempre teve a personalidade dele ali própria, e foi isso que ele respondeu pro Mike na hora do ao vivo. E depois o clima ficou quente, depois que passou a vez deles falarem e foram sentar para esperar o Tadeu chamar os próximos participantes. Eles continuaram batendo boca, depois do programa ao vivo, depois da dinâmica, eles também, o Vinícius também foi chamar o Mike para conversar, porque o Mike estava questionando a índole do Vinícius por conta de uma fala que até já foi resolvida, né? E o Mike tá no paredão, né? Mas acho que... Quer dizer, o Mike não, o Vinícius está no paredão, mas eu acho que o Vinícius não sai. Eu acho que ele não sai não também. Não acho não, eu tenho certeza. Porque o cara acabou de voltar de um paredão, entendeu? Tem outras pessoas, tem outras prioridades que o Brasil que vota, né? Então tem outras pessoas que serão votadas futuramente entre os participantes e votado aqui pela gente pra sair. Isso. Só em relação a isso também eu concordo, né? Eu acho que isso tá mexendo um pouco na cabeça do Vinícius. Ele já tá um pouco já cansado, porque são falas repetitivas. Sim. Eu acho que enjoa também, né? Enjoa. Ficar ouvindo sempre a mesma coisa e ele tentar se explicar toda vez. Só que a dinâmica pede isso, né? Então, às vezes eu acho que não tem nada pra falar e você tem que repetir novamente aquilo. Isso, inclusive, é uma coisa que eu vejo que os internautas reclamam bastante. O Sincerão sempre foi um quadro muito esperado na segunda-feira, porque é ali um momento que a gente quer ver o embate entre os rivais. Só que tá ficando muito pesado. Esse ano o Sincerão tá bastante pesado, tá obrigando os participantes a se xingarem, né? Essa que é a verdade. E a gente percebe como eles ficam ali sem graça, desconfortáveis, né? De ter que... E aí, como o Paulo falou, eles não têm outros argumentos, eles acabam se repetindo, então as dinâmicas ficam muito repetitivas, sempre com as mesmas dizeres, as mesmas palavras, né? E ontem também teve, importante a gente falar que também teve uma conversa da Vitória com o João Pedro, que eles já haviam se desentendido no dia que o João ganhou o anjo e deu o monstro pra Vitória, né? Ele também trouxe um enredo que não era dele. Aí o incômodo que ele tem com a Vitória nunca foi um problema dele direto com a Vitória, sempre foi um problema com outras pessoas. E ele escutou uma conversa lá no quarto, né, da Vitória falando sobre a índole dos gêmeos, mas ela não estava falando nada mal deles, só estava falando se alguém tinha questionado ela no dia de uma votação que tinha passado. Ele escutou só um trecho, foi pro quarto dizer que Vitória estava falando dele e começou uma grande confusão lá na casa, um bate-boca ali. E ele chamou ela no Sincerão também trazendo esse assunto à tona depois do programa.
Eles foram conversar e a Vitória falou que se justificou dizendo que ela nunca quis questionar a índole dos irmãos. Ela estava falando sobre outra coisa e ela acha os dois muito legais. E o João Pedro se retificou também, dizendo, olha, não sei se você lembra, mas eu nunca disse que você estava falando mal de nós. E aí a Vitória, então eu entendi errado. E aí selou a paz entre os dois, porque realmente eles tinham tido ali uma falha na comunicação. E foi muito legal o João Pedro ter escutado a Vitória, porque ele não é uma pessoa que escuta muito, ele geralmente fica chateado e não quer conversar. Mas ele escutou a Vitória e a Vitória escutou ele, e eles se entenderam. Eu acho que é mais legal assim, né? É, com certeza. Inclusive, do que só falar e pronto. É, exatamente. Uma coisa que eu já observei na Vitória é que ela gosta de todos, eu já notei isso. Só que, claro, ela tem um agrado pelo quarto dela, que é o anos 50. Claro. Né? Inclusive, ela já disse em um dos sincerões que já tiveram, né, que já passou, que ela gosta das bailarinas. Sim. Só que a dinâmica faz ela ter que falar aquilo que não é pra falar, né? Que é a parte humana, que realmente tem que ir pro embaixo, tem que falar, tem que xingar. Mas já notei que, por isso que ela pediu desculpa aí dos gêmeos, porque faz parte dela, entendeu? Faz parte. Agora, falando em selar a paz, aqui fora, a Aline Patriarca e a Eva, elas selaram a paz. Sim. Olha só que legal, Glauci. Muito bacana. Né? Jogo é jogo e vida real segue aqui fora. Que bacana. Pessoal, as duas participaram de um quadro lá no Multishow, onde eles estavam reagindo às respostas do Sincerão. E foi muito legal, porque foi como a dinâmica dos ex-participantes que participam do Sincerão. Foi assim também nesse quadro lá do Multishow, com a presença da Eva, dando as opiniões dela, e com a presença da Aline, dando as alfinetadas dela. E foi muito legal de assistir. Elas juraram que elas estão com a paz selada, porque dentro da casa é jogo é jogo, e fora da casa é vida real, então não tem por que elas ficarem... Tem coisas que não são necessárias de levar pra fora do jogo. E mesmo ali teve até um pequeno atrito entre elas ali de opiniões, mas maior paz. Achei muito legal, achei que as duas renderam bastante ali. Né? Gerou bastante comentários nas redes sociais, né? Sim, muito bacana. E hoje é dia de eliminação, amanhã a gente volta pra contar pra vocês quem foi o eliminado dessa semana, né? Acompanha aí nossas redes sociais, que nós temos uma editoria só de BBB, onde você pode acompanhar o longo o dia, né, dos participantes. E amanhã a gente volta contando mais novidades pra vocês. Tchau, tchau. Valeu. Até a próxima.